Vamos, então, fazendo a nossa introspecção, serenando nossas mentes, para, nesses instantes iniciais, pedir a proteção divina, o auxílio e o amparo de Deus, Jesus, espiritualidade maior, que nos ampara, nos abençoa, nos auxilia no entendimento e na introjeção desses ensinamentos benditos da doutrina, para que possamos, a cada dia, galgar um degrauzinho a mais na nossa evolução espiritual, para assim nos aproximarmos de Jesus, o nosso mestre maior. Que assim seja. Gratidão a todos pela presença. Mais uma vez eu quero dizer que é uma honra estar com vocês, porque são vocês, não é, que me dão essa oportunidade de estudo, de reflexão, de busca, de pesquisa. E a gente sabe que quando não precisa, a gente não leva as coisas tão a fundo, né? E nas aulas anteriores nós vimos as doutrinas, nesta segunda parte, as causas da morte e por que, aliás, o temor da morte, né? E por que não a temem, as causas do temor da morte, e por que os espíritas não temem a morte. Já vimos as causas, agora nós vamos ver por que os espíritas não temem a morte. E aí a gente fecha essa segunda parte, né? Então, por que os espíritas não temem a morte? Será que os espíritas não temem a morte? Vamos ver. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro, dentro das teorias que nós vimos, né, até agora, dentro das doutrinas, lembrando aquilo que a gente conversou na abertura dos estudos, que nós temos de não perder de vista o contexto desta obra, né? Qual é o seu foco, porque muitos temas aqui abordados estão abordados em outras obras do próprio Kardec, como o Livro dos Espíritos, dentre outros livros, e também André Luiz e tantos outros. Mas nós temos de ver qual é o tema, qual é a ideia central desta obra. Então, a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. De que futuro? Do pós-morte, do espírito que desencarna, não é? E ele transforma quais perspectivas outras? Daquelas doutrinas que nós vimos, né? De algumas religiões que acreditam no céu e no inferno, no purgatório, do niilismo, que é o materialismo levado ao seu grau máximo, né? Que anula tudo e só vale o poder do dinheiro, né? Do material, e o panteísmo, e a absorção, né? No todo universal. Então, é isso que a doutrina espírita transforma, né? A vida futura deixa de ser uma hipótese, porque algumas doutrinas têm como hipótese, né, a vida futura, outras pressupõem a vida após a morte, porém dentro de princípios outros, que a lógica não está em conformidade com elas, né? O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, ou seja, algo pensado, né, ideologicamente ou intelectualmente, porém o resultado da observação. Sim, por quê? Porque esta obra, depois da segunda parte,
Desculpe, mas eu tenho que ir molhando a garganta. Na segunda parte, ela vai comprovar com exemplos tudo o que está aqui na primeira parte, né? Enquanto, digamos, teoria. Ergueu-se o véu, ou seja, está o quê? Demonstrado, né? O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram, pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Então, pela doutrina espírita, o que aconteceu? Pelo espiritismo, nós permitimos, não é, propiciamos que os próprios espíritos viessem e depusessem a favor desta realidade, né? Os vemos em todos os graus da escala. Aqui, Adriano? Sim. Da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. É exatamente isso que acontece. Nós vamos ter exemplos, depoimentos de espíritos felizes, de espíritos medianos, de espíritos infelizes, espíritos sofredores, suicidas, então, de todas as espécies, né? Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a Terra. Olha só, é importante a gente se deter aqui para comentar, porque os espíritas que se revestem de serenidade nos últimos momentos e aguardam, encaram a morte calmamente, são aqueles espíritas que cumpriram a lei maior, a lei de Jesus, os ensinamentos de Jesus, não é? Porque só de se dizer espírita não vai garantir isso. Por quê? Eu estarei serena sabendo que a vida após a morte é exatamente como os depoimentos que nós vamos estudar depois, dos espíritos de toda a ordem, não é? Não, isso não é tão tranquilo assim se eu estiver consciente de que eu não cumpri. Eu não cumpri a minha missão, eu não cumpri o meu dever aqui na encarnação, porque a doutrina espírita também nos esclarece a respeito disso, né? Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Certeza de quê? De que há vida após a morte. E de como será essa vida. De que a vida após a morte é reconfortante. Que bom, não vai acabar aqui, eu vou continuar. Eu terei outras oportunidades. Agora, o que ainda terei de passar do ladinho de lá? Ladinho de lá é metáfora, né? Porque é aqui mesmo, é uma outra dimensão. E ela está aqui, só numa outra vibração energética, né? Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam essa vida futura com a mesma confiança que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Por quê? Porque aquele que sofre, que padece, que tem uma vida difícil, que vem aqui pagar as penas mesmo, seja com a família, seja com a saúde, seja com condições de vida, né? Vivendo aí numa penúria, enfim, ele sabe que com a morte isso vai acabar. Ele vai ter lá outras condições, que na pior das hipóteses serão melhores do que o que ele está vivendo aqui. É óbvio que isto é extremamente confortador, né? Os motivos dessa confiança decorrem, outros sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Então, vejam, as nossas aspirações mais íntimas
correspondem à bondade de Deus, não é? Elas se equivalem, e a lógica não contradiz isso. Não é verdade? Por isso, nós temos essa segurança, nós, estudiosos da doutrina, né? Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Claro que a alma não é uma abstração, né? Ela é um corpo diferenciado, né? Um corpo etéreo, tem uma outra energia, que não é a material, mas não é uma abstração, ela é real, ela é concreta, né? Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento. Então, quando pensamos, nós concebemos que nós somos corpo e alma. Nós temos um espírito, não é? Mas nós não nos desvinculamos aqui, nós não conseguimos. Nós podemos até ver um espírito desencarnado. O médico vidente pode ver, mas ele não consegue se entender, se concretamente em si próprio, né? Mas ele sabe disso. Ele estuda e ele sabe. O que é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. Então, eu consigo saber que eu sou um ser único, criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança é na consciência, não é no físico, tá? Não é no físico, nem é no perispírito, mas é na consciência que eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, né? E eu sou indivíduo, eu não me misturo, como outras teorias que nós estudamos pregam, né? Que nós perdemos a individualidade. A lembrança do que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Aqui ele está dizendo isso por quê? Porque na questão de céu, inferno e purgatório, nós nos perdemos para sempre se não formos para o mesmo plano de um familiar, de um filho, de uma esposa, não é? de uma mãe, um pai. Porque quem está no céu é irreversível, e no inferno, idem, no purgatório, idem. Né? Não se nos apresentam mais como chamas fugidias, que nada falam ao pensamento. Vejam sempre o pensamento, né? Que é o que fica, é o que constrói a nossa mente, né? Porém, sob uma forma concreta que antes não nos mostra como seres viventes, né? Então, concretiza isso. Isso, para nós, é tão real quanto a nossa visão, a nossa audição, né? Os nossos sentidos aqui no corpo físico. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Então, por que nós não estamos em contato? Porque é assim. Eu tenho de imaginar e acreditar nisso sem ver, sem constatar com os meus sentidos. Porque a vibração é diferente. Não é verdade? Nós estamos em quê? Na primeira dimensão, aqui da crosta terrestre, né? E a energia que nos mantém e da qual nos servimos é diferente daquela em que estão o quê? Os nossos corpos espirituais estarão os nossos corpos espirituais e todos aqueles que partiram para a pátria espiritual. Porque lá a vibração é outra. Não é? Então, lá eles se veem, se tocam, se falam, se relacionam. Agora, para eles fazerem essa comunicação conosco, primeiro, eles precisam de permissão. Segundo,
eles precisam de condições para nos transmitir isso, né? Então, eles vêm, e alguns de nós, mais elevados, também fazem essa viagem, né? Mas, na verdade, pouquíssimos guardam essa impressão quando saem, né, para essas viagens. No sono nós vamos, porque nos desprendemos, só que nós não lembramos, nós trabalhamos. Nós, espíritas, não vamos acreditar que estamos dormindo aí e o nosso espírito está também ali do ladinho, roncando, não, né? Porque ele sai e dá-lhe duro, né? Nós trabalhamos 24 horas por dia, tá? Fisicamente, enquanto o corpo descansa, o espírito trabalha, né? Mas, enfim, então estamos em relações, porque quando nos desprendemos, nós vamos para lá. E quando despertos, eles estão aqui. Só que, quando eles vêm, a gente não vê, e quando a gente vai, a gente volta e perde, muitos de nós perdemos, né? Essa questão. Adriana, eu estou vendo uma mão aqui na minha imagem, que não é essa. Ah, tá, não é nada não, já entendi. Não, é que tem uma coisa branca e a mãozinha está bem na coisa branca, eu fiquei assustada. Eu estou falando de espírito. E, de repente, eu estou vendo uma mão aqui, pelo amor de Deus, tá? Deve ser a mãozinha para levantar a mão para fazer alguma pergunta, alguma coisa assim. Não, mas é que ela está em cima de um braço branco. Uai. Tem uma imagem, uma mancha branca aqui, e a mão ficou bem em cima. Então, ficou um braço assim. Bom, mas tudo bem. Deu para entender? Ficou claro? Então, vamos lá terminar essa parte. Não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro, quer dizer, nós não podemos mais nos permitir duvidar de que morreu, continua, né? Não morre. É o que? Uma transição, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a evolução dos dois mundos, como é que se dá isso. E lembram que eu lancei uma pergunta, né? O que é a morte, né? Então, nós vamos fechar esse capítulo e vamos discutir um pouquinho isso. Então, não se permite mais dúvida, desaparece o temor da morte, que é relativo, não é porque eu não tenho dúvida que eu não vou temer a morte, porque depende do que cada um faz aqui com a sua encarnação, né? Então, isso aqui não é generalizado, isso aqui é de indivíduo para indivíduo. Não existe mais o temor com relação a de que tudo acaba, eu vou acabar. Morreu, acabou. Isso não, eu vou continuar. Agora, né? Vamos nos prevenir para que realmente não precisemos ter medo. Encara-se a sua aproximação a sangue frio. Né? Interessante essa frase, né, do Kardec, porque me chamou a atenção em uma frase na física quântica que diz o seguinte, que para o Sol e para a morte não se deve olhar de frente. Para o Sol e para a morte, não é? Porque o Sol, com aquela energia toda, aquela incandescência toda, você não consegue enxergar. E a morte, com seus mistérios e sendo o fim, quem é que quer encarar, né? E aqui ele diz, encara-se a sangue frio, ou seja, de frente ali, né? Tranquilamente, como quem aguarda a libertação pela porta da vida, e não do nada, né? Então, aqui, o que o Espiritismo, o que Kardec veio nos ensinar? Que a morte nos liberta do fardo da matéria, dos nossos compromissos assumidos, tanto na vida espiritual, quanto aqui com os nossos relacionamentos, nossa vida social, né? No nosso dia a dia, nós assumimos compromissos tais que, se não cumpridos à risca, nós levaremos mais débitos do que trouxemos
para serem saudados, todos nós sabemos disso, né? Então, neste final de capítulo, ele vai fechar para quê? Para aqueles que ele sabe que são adeptos da doutrina, que são estudiosos da doutrina, né? Ele está falando para nós, né? Porque os livros, Evangelho à parte, toda a obra de Kardec, não que o Evangelho não seja uma obra de estudo, é óbvio que sim, mas toda a obra de Kardec, assim como toda a obra espírita, ela é uma obra para ser estudada, lida muitas vezes, e cada vez que a gente lê, a gente entende de outra forma, a gente cresce em conhecimento, a gente aprofunda, né? Alarga os nossos horizontes, olha para dentro de si mesmo, né? E busca, ausculta, será que eu estou cumprindo? Será que eu estou em conformidade com a lei maior? Olho, né, e procuro, não é verdade? O que tem mais aqui que eu preciso entender, não é verdade? Então, existe uma busca, né, aí, constante para o nosso aprofundamento e burilhamento. Antes que eu abra para a contribuição de todos, como eu falei, gostaria de... Eu fiz aqui do livro, peguei toda a obra, as que eu tenho, né, de André Luiz, peguei a Evolução em Dois Mundos, né? A minha versão é essa, e li aqui a primeira parte no item 2, corpo espiritual. Eu me lembrava mais ou menos que tinha correspondência com a questão que a gente está estudando nesse segundo capítulo aí, né? E então, veja, eu fiz uma síntese, né? O que é a morte? Aqui ele vai abordar, é uma abordagem do desencarne. A gente sabe de todo o processo, já discutimos aqui, todos nós já conhecemos, que no processo de desencarne existe o quê? O desligamento do corpo físico do corpo espiritual, não é isso? Inclusive, eu li aí uma das, não sei se foi na última ou na penúltima aula, o que acontecia com um desencarnado que foi lá na sessão e pediu que o médium fosse até o cemitério onde estavam os despojos dele, né? Porque ele ainda estava preso. Essa é uma questão. Aqui, André Luiz vai dizer de uma outra perspectiva. Então, vejam bem, prestemos bastante atenção. No processo de desencarnação natural, por senilidade, com declínio das funções orgânicas e físicas, ocorrem as seguintes alterações comandadas pelo espírito. Então, aqui é o espírito desencarnante que comanda o que ele vai narrar. Mas em que desencarnante? Apenas naquele ancião, idoso, tá? Que a gente fala, morreu de velhice, se está no hospital por alguma fraqueza, né? Ali, a gente diz, foi o quê? Foi... Como é que eles falam dos órgãos? Falência generalizada. Falência dos órgãos vitais. Essa é a causa mortis, né? Então, é nesse aspecto aqui, não é para um acidente, para uma criança, tá? É para aquele que está com o corpo ali, que viveu, que cumprido ou não, enfim, está morrendo porque chegou o momento dele ali, né? Então, o que acontece? Vejam, quais são as alterações? Duas alterações, o André Luiz descreve para nós. A histólise e a histogênese. São termos científicos e ele explica. O que é histólise? É a destruição das células físicas, principalmente músculos e o aparelho digestivo. Então, vejam que o aparelho de nutrição, todo ele. Vejam que interessante.
Se alguém já acompanhou ou soube, né, de um desencarnante idoso, a gente sabe que a primeira coisa é o quê? A musculatura, né? Ele não consegue, ele está todo flácido, ele precisa só ficar deitado, não é? E ele mal consegue ingerir o alimento sólido, até que, por final, ele só vai ingerindo líquido, não é assim? Todos nós já conhecemos esse processo, né? Então, isso é a histólise, é a destruição das células físicas. Mas, simultaneamente, paralelamente, não é simultâneo, Acho que a Marli caiu. ocorre a histogênese. E o que é a histogênese? Histogênese espiritual. Oi? Aqui você tinha travado aqui para mim. Ah, tá. Então, a histogênese espiritual é a formação de novas células. Vejam, gente, que coisa mais louca. Na hora da desencarnação, ocorre toda essa transformação. Vão ser formadas novas células, aproveitando os elementos desagregados pela histólise, não é? Que é a destruição das células físicas. Ao mesmo tempo que há a destruição, o que acontece? Rompe-se o núcleo da célula e dali são extraídos, não é? As substâncias desagregadas do tecido citoplasmático. Olha só que coisa interessante. E os tecidos citoplasmáticos se desvencilham, não é? Voltando às condições de células embrionárias. Olha o fenômeno que ocorre ali paralelamente ao corpo físico que está indo embora pela sua degenerescência, não é? Pela sua senilidade. Então, essas células embrionárias, elas assumem múltiplas formas, como se atendessem a um processo de involução. Então, é como se ali na hora, aquele idoso, né, num processo de óbito, ele vai voltar a ser criança, suas células sofrem um processo de renascimento. Isso é uma coisa incrível. É um processo de metamorfose, isso, né? Total metamorfose. Esses tecidos se dividem através de um fenômeno científico chamado cariocinese, né? O que é essa cariocinese? Cínese é movimento e cário é núcleo. Então, o núcleo em movimento, né? Apenas aí é que os acontecimentos da morte, e ele coloca a morte entre aspas, se concluem. E a criatura humana plenamente renovada em si mesma, vejam só, renovada em si mesma. Esse processo todo ocorre internamente ao moribundo ali, né? E ele se renova em si mesmo, com as suas próprias células, né? Abandona o corpo carnal. Então, somente depois dessa metamorfose celular é que ele pode ali completar o desprendimento do corpo físico e realmente o seu espírito seguir o seu caminho, né? A densidade da vida mental, a qualidade dos pensamentos é que vão facilitar esse processo e caracterizar o perispírito e as suas feições. Então, vejam, a densidade da vida mental, a qualidade dos pensamentos é que vão facilitar esse processo. Então, esse processo, tá bom, tá lá o desencarnante, né? Ele é idoso, tá indo embora porque acabou tudo, a sua energia, o seu tempo, né? Cumpriu aqui a sua vida, bem ou mal, tá indo embora. Agora, como ele viveu aqui, a qualidade dos seus pensamentos, sentimentos,
ações é que vão determinar a facilidade ou a dificuldade desse processo. E caracterizar o perispírito e suas feições. Vejam que, às vezes, né, alguns espíritos se manifestam em formas, né, ali, ele é ele aqui, como ele era, né, quando encarnado, mas ele se manifesta quando a gente tem descrições, né, ali da vida no umbral, não é, ali com feições que nos causam, não é, pena e medo ao mesmo tempo, não é? É por causa disso. Vejam que é ali que é determinado isso, né? Celular é uma transformação da célula. E ali não é pela vontade dele, mas é pelo que ele construiu e edificou e acrescentou na sua consciência, né? A personalidade humana continua além túmulo, tudo que angariou na encarnação e no plano físico. Isso a gente já sabia. Mas o que é novo para nós é essa questão, né? Que tudo ali vai ser baseado no que nós fomos aqui na nossa vida, né? Não é só a vida para lá, mas o que nós vamos levar e como nós vamos nos apresentar. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental de estrutura eletromagnética. Então, isto é evolução em dois mundos, isto é André Luiz, pelo Chico Xavier. Agora, rapidinho, eu vou falar do que eu encontrei na física quântica, que vai nos ajudar a compreender também e ampliar esses conhecimentos, até para a gente entender o quanto a ciência está aí de mãos dadas com tudo isso, né? Isso eu fui buscar numa explanação quântica, mas à luz do espiritismo, ok? Então, vejam, para a física quântica, a morte pode ser apenas mudança de vibração da consciência, né? Então, ok, nós estamos aqui, estamos neste plano. Todas as nossas consciências de nós encarnados estão numa mesma vibração, numa mesma sintonia, né? A morte, eu desencarno, meu espírito sai, o corpo fica aqui, neste plano, que é onde ele ocorre, né? A vida dele, a existência dele é daqui, ele fica aqui, né? Ok, depois do processo descrito aqui pelo André Luiz, o que acontece? Eu estarei imediatamente num outro plano, numa outra vibração. Então, o que é a morte? Mudança de vibração energética. Né? A alma pode ser o quê, então? Uma consciência. A alma, ela é constituída da nossa consciência. Né? Por quê? A consciência não é física, o corpo físico não é constituído de consciência. Ele é usado para trabalhar. De que forma? Com pensamentos, palavras, ações, não é? Sentimentos, o que nós vamos mandar lá para o nosso arquivo mental e para a nossa consciência. Este é o processo, né? Então, eu vejo na física quântica exatamente aí uma lógica muito grande, né, com o espiritismo. Das 4 partículas existentes no mundo, no universo conhecido, né? Elétrons, prótons, nêutrons e fótons, para a física quântica, para esse físico que fez esse estudo, a consciência seria o quê? Um quinto elemento. Então, nós temos elétrons, prótons, nêutrons, fótons e consciência. Ok? A consciência não é matéria. Ela não é matéria como está no nosso plano, né? Mas ela seria um quinto elemento. E eu não sei se alguém assistiu
aquele filme Interestelar. Se não assistiram, assistam, tá? Vocês vão encontrá-lo na internet, Interestelar. O filme Interestelar me interessou sobremaneira porque eles vão, como é ficção, é evidente, é ficção, mas na ficção eles mostraram alguns efeitos paranormais, né, de interação entre planos, entre dimensões, uma dimensão desconhecida no início do filme, onde objetos caem da estante, a criança, eles acham que a menina está vendo fantasma, aquelas coisas que a gente conhece, né? E eles vão, e aí acontece o filme e tudo, e chega num ponto em que ele chega até a quinta dimensão. E, pela física quântica, a quinta dimensão é a consciência. Tá? Então, ali existe uma outra interação, né? Porque a quinta dimensão ainda não é conhecida, né? E o que nós sabemos, alguma coisa, a ciência sabe, é até a terceira dimensão, né? Alguém leu a Grande Síntese? Gente, precisa ler, tá? A Grande Síntese é livro de cabeceira dos espíritas. Deixa eu ver aqui. Olha, eu não achei o meu assim de imediato, ele sempre está na minha mão, mas é o Pietro Baldi, tá? É um italiano. Precisa ler a Grande Síntese, ele está na internet, vocês podem baixar a Grande Síntese. Ele dá um dimensionamento para a gente, tá? Que vocês não fazem ideia. Como a gente amplia os conhecimentos científicos e nos ajuda a entender, quando alguém fala de física quântica, você imediatamente relaciona lá, tá? O narrador, quem narra a obra, ele se intitula, como é que é? O grande eu não lembro agora, porque eu li, mas eu guardo os fenômenos, mas não guardo assim. Mas é como se ele se identificasse como o Espírito Verdade, equivale a, tá? É sensacional, vocês vão entender. Ajuda até a entender o filme, porque quem não tem essa noção não vai entender essa parte do filme, né? Porque ele é ficção, tem outros aspectos ali, mas, enfim, o que importa para nós, em termos de ampliação dos conhecimentos, são esses aspectos que eu destaquei, tá? Então, vejam, aí ele vai, né? A consciência pode ser um quinto elemento e ter a mesma característica do elétron. Que característica é essa? De vibrar, né? De vibrar. E se a consciência vibra, ela pode ser o quinto elemento, né? E aí, o que eles deduzem? Que a consciência, a nossa consciência é quântica, né? É quântica. A gente já vai entender, né? Ela é quântica porque ela oscila, né? Ela representa uma quantidade, né, de algo, de uma substância extraída do campo, porque para Einstein tudo é campo, tudo isso que a gente olha aqui e vê, né, espaço é campo. E não existe o nada, né? Tudo está preenchido, mas com outras dimensões que a gente não enxerga, mas tudo é campo. Então, o que diferencia uma pessoa de um cachorro, de uma porta, de uma árvore, de uma nuvem? O lugar, né? E o momento. E a qualidade de vibração. Tá? Vejam que interessante isso tudo. Isso tudo está, de certa forma, aqui disseminado nos estudos que estamos fazendo. Né? Então, o que é a consciência? Ela é uma concentração local do campo. Né? Local e única. Porque existe a individualidade, não existe uma consciência igual a outra. Né? Então, consciência, para a física quântica, é campo concentrado. Né? A depender de como se manifesta a energia, né? E do tipo de energia que a nossa consciência concentra, ela terá características diferentes
que dá o caráter de individualidade. Isso é física quântica. Tá? Então, vejam que eu fico doidinha quando eu vou pegar o nosso item para estudar, porque eu quero juntar tudo, e não dá para juntar tudo que eu já li e estudei. Mas eu quero estudar de novo, e eu fico maluca, sabe? Porque eu acho que a gente tinha que fazer um seminário. Eu acho excelente, maravilhoso esse meio, né? Que a gente está se interagindo, mas eu rezo também pela vacina aí chegar abençoada por Deus, para a gente poder se encontrar, fazer um estudo. Isso é tão rico, né? E nós não podemos perder isso de vista, porque são as asas do que se falou no estudo de ontem, né? Não é para a gente evoluir, e que falou hoje no Valmor, né? Que é o buscar-se a si mesmo. Mas eu busco a mim mesma como? Com a minha consciência. E a minha consciência está aqui, eu estou aqui nesse plano para evoluir. Eu evoluindo, a minha consciência também irá adquirir o quê? Outras dimensões. E a ciência, fora da ciência, não tem jeito, porque a ciência auxilia na compreensão da espiritualidade. Eu vou ler um fenômeno, aqui um exemplo, eu vou estudar aquilo que a gente está estudando, né? As causas do temor da morte e por que não a temem os espíritas, um outro olhar, numa outra, não é, frequência de vibração. Isso é fabuloso, isso não pode acabar. Então, por que eu estou falando isso? Porque se eu partir, vocês continuem, tá? Se eu partir para o ladinho de lá, de repente, que eu estou velhinha, né? Vocês não deixem esse estudo morrer, certo? Ok. Agora vocês. Terminamos o capítulo, vamos lá? Tá inteirona aí, Marli, tá tranquila, tá vibrando muito bem aí a mente, a consciência. Não, Adriano, só Deus que sabe, né? É verdade, é. Às vezes você imagina dessa forma, às vezes pode acontecer o contrário. Aí, às vezes alguém mais novo pode acontecer alguma coisa diferente. A gente sabe, Sim, mas pela é lógica, né, lógico. Adriano? Pela lógica, e já que a gente também fala de lógica, É verdade. é, É verdade. Eu acho que aí ficou bem explicado, né? Tem bem, trouxe vários materiais aí de diferentes autores, ficou bem explícito. E é igual naquela historinha que eu falei para você do sonho lá, daquelas coisas meio doida, a gente, mesmo sendo espírita, mesmo tendo a consciência, ainda tem um certo receio, né, do que vai acontecer. A gente tem a certeza, né, que o mundo espiritual está aí, portas abertas para a gente, mas a gente tem um certo receiozinho. E um outro estudo que a gente estava fazendo, eu acho que não foi no Céu e Inferno, não, que é igual você falou mesmo, é a consciência tranquila, é você dormir, fiz tudo o que eu podia hoje. E no dia seguinte, então você já tem uma tranquilidade para o mundo espiritual. Você já tem uma certa certeza ali de que vai acontecer. E como a gente está nesses momentos de conversa, é sempre bom ter pessoas para conversar sobre isso também, né? Eu com a esposa conversa bastante sobre esses assuntos de filosóficos aí, religiosos, e a gente tem que parar e pensar, olha, eu fiz tudo que eu podia, eu deixei alguém me odiando por algum motivo, no serviço eu faço o melhor que posso, contribuo pelo menos no mínimo, como que eu sou? Né? Aí a gente vai ter que aí você tem uma tranquilidade de consciência, de serviço, de social, aí familiar, né, um familiar extensivo também, não só no nicho menor, mas num leque maior. O que eu fiz para os meus pais? O que eu fiz para os familiares mais próximos? Eu deixei alguém com muita raiva de mim, prejudiquei alguém?
Então, é isso que vai dar essa tranquilidade no porvir. Então, você vai ficando mais tranquilo, mais ameno. É claro que o futuro ainda pode acontecer alguma coisa diferente, mas num trilhar reto, a gente já tem uma ideia. E às vezes eu comento assim, que eu tive até os 20 anos de idade, foi muito complicado. Depois foi desenrolando, desenrolando, e agora, no atual estágio, estou mais tranquilo, né? Em termos financeiros. Eu acho que também a vida vai condicionando isso também, né? Trabalho, tem sempre aquela incerteza que eu estou na área de educação, né? Sempre tem algumas polêmicas, algumas coisas meio complicadas, mas tem uma certa segurança. E, igual, como funcionário público, eu recebo normalmente. Tem muita gente que no momento de pandemia que estão sem ganhar nada, e aí, ou aqueles R$ 600 que não serve de nada. Ajuda, né? Não serve de nada no sentido que não é muito pouco, é irrisório. Mas aí a gente vê o quanto que é complicado para essas pessoas. Então, como disse lá o padre Fábio, não estamos no mesmo barco. Cada um tem as suas diferenciações. Então, Sim. a situação que nós estamos vivendo tem as nuances para cada indivíduo aí. E cada um tem a sua situação. Uns têm casa própria, outros têm que pagar aluguel. Então, são N situações aí que vivencia a pandemia de formas totalmente diferentes um do outro. Acho que eu falei muito, né? Não, imagine. É absoluto. É, a vida é assim. Mais alguém? Silvia, a Cida não está aí? A Cida não tá. Tá a Silvia, a Débora e a Andressa. Alguém? Eu Débora, Andressa, Silvia, vamos? tô só aprendendo, viu? Tô aprendendo bastante. Deixa eu só arrumar o meu banquinho aqui, só um minuto. Então, o que você falou, Adriano, né, sobre a gente sentir alguma certa tranquilidade, uma certa tranquilidade realmente a gente tem, porque a gente passa limpo, tenta, né, o nosso dia a dia, e também, né, as nossas ações são mais ponderadas, né, a gente aprende uma série de atitudes que teríamos se não soubéssemos de tudo isso, não temos mais. Mas é tão sutil, não é verdade? Para nós chegarmos a um grau de evolução, é tudo tão sutil, tão refinado, que nós não temos ideia. Eu li hoje, mas já não sei aonde, porque hoje eu li muita coisa, e ao mesmo tempo eu falava, nossa, eu estou lendo essas coisas, eu tenho que pensar no que eu vou falar à noite, né? Mas eu vejo e começo a ler. Eu li hoje, eu já não sei mais onde, que um espírito desencarnado, um espírita, e muito, uma pessoa conhecidíssima, palestrante, muito bom, requisitado, uma pessoa culta, enfim, né, que era assim um sábio, digamos, um dominador da doutrina, enfim. Ele desencarna e aí ele chega, né, o espírito num centro espírita e pede lá que queria falar com o responsável atende ele e ele fala que ele está decepcionado, que como? Ele cumpriu tudo e que lá no plano espiritual eles disseram que ele ia ser faxineiro e ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. Como que ele ia fazer faxina? Ele, um ser ilustre, né? Conhecedor de toda a doutrina, que cumpriu tudo, que saía, que vivia para o próximo, dedicado ao próximo, a ensinar, a pregar, que Jesus não disse, né, ide, pregai. Então, que ele fez tudo isso? Como que ele poderia fazer faxina, né? Aí o doutrinador, não sei se vocês conhecem esse fato, está num livro, mas eu não sei mais qual. Ele vê que o espírito é difícil, né? Ali é teimoso e que não vai ser fácil de convencê-lo, começa a questionar, né? Mas
como foi a sua vida, tal, e aqui, né, tal. Ele fala que, inclusive, ele tinha discussões com a esposa, né, porque ele saía muito, e se afastava muito do lar para fazer palestras em todo canto. Aí ele falou, então, que não ajudava, né, não cumpria. Aí o doutrinador falou, então, você escravizou a sua esposa, né? Não ajudou em nada, não cumpriu as suas funções dentro de casa. Na verdade, o que moveu você a fazer tudo isso foi orgulho, porque você dentro de casa não teria créditos, não seria, né? Quem você seria? No entanto, você se promoveu fora de casa. Na verdade, você quis, sabe? Foi o orgulho, a tua vaidade. Não foi um aprimoramento, né, do seu espírito. Então, mas tudo bem, se você não concorda, né, não quer, não está bom para você, aqui tem muitas funções, né? E começou a atribuir algumas coisas lá para ele, né? Falou, olha, vamos aqui, levou ele lá num determinado lugar, falou, aqui estão os doentes, assim, assim, com todo tipo de doença, aquela enfermidade horrível, né? Que horrível, mas difícil, né? Que o centro cuidava, ele falou, ah, não, aqui eu não quero. Não, então você vai, enfim, tudo que ia atribuir, ele falou, olha, quer saber? Eu vou voltar e ser faxineiro lá mesmo. Né? Mas, em síntese, o que isso ilustra? Que não é tão simples, porque às vezes a gente pensa que está cumprindo, mas não está. Né? Eu aprendi uma coisa no primeiro centro, onde eu aprendi as minhas primeiras lições sobre o Espiritismo, foi a casa de Fabiano, e ali havia 3 dirigentes, né? Um deles é médico, ainda é, Dr. Carlos Alberto Rey. E a gente fazia muito estudo com ele, né? Eu fazia com ele e com os outros também, eu fazia muito. Com ele ia eu, minha filha, meu marido, e ele sempre dizia, era uma máxima dele, primeiro dentro do lar. E ele dizia, eu me afastei 1 ano do centro espírita por causa da minha esposa que não aceitava. Ela era de outra religião e ela não entendia que ele tinha que estar no centro, né? E ela não ia, ela não acompanhava, então ela não entendia mesmo o trabalho dele, né? Porque na religião dela, ela ia uma vez por semana, assistia e ia embora, isso era no domingo, portanto, né, não atrapalhava tanto. E ele não, ele era à noite, geralmente, né, porque os maiores trabalhos, assim, principalmente em São Paulo, que todo mundo trabalha, é à noite que tem que trabalhar, que atender. E ela não entendia isso. Ele ficou afastado 1 ano do centro, até que ela entendeu, e ela se tornou espírita, aí ele voltou. Então, ele sempre dizia para nós, primeiro a família, depois o centro, porque a caridade maior está dentro de casa. Você não pode, na sua casa, a sua esposa só tem você de marido, e no centro, quando você não vai, outro faz. Não que você não deva fazer, se você pode e vai, faça. Né? Vá e faça. Mas, no caso desses conflitos, jamais se separar. Não, não é assim. Obrigar a viver em conflito. Mas primeiro atender dentro de casa. Então, veja, são várias questiúnculas, né, que nos pegam aí, que a gente fala, puxa vida, e eu pensei que estava fazendo tudo certo. Né? Mas só quando a gente chegar do ladinho de lá, que a gente vai ter a nossa consciência estereotipada lá num telão, né? A nossa mente, os nossos pensamentos auscultados, os nossos sentimentos sondados e revelados e desvelados, é que a gente vai entender. Porque muitas vezes, e não adianta dizer lá, mas eu não sabia que era assim. Por que você não buscou entender? Lá não é como aqui. Aliás, aqui também não, né? A lei
A lei, se você desconhece, o desconhecimento da lei não te isenta do crime, né? Então, lá também não. Então, estude, procure, porque as coisas, é sério, viu? Do ladinho de lá, a coisa não é de brincar, não. Aqui a gente deixa para amanhã, posterga, né? Mas lá não tem jeito, né? Lá é o preto no branco, é olhar de frente mesmo. É igual você Enfim, tá falando aí, é, exemplo do filhotinho, né, que tá aqui. Eu tenho que dar atenção para ele, não 24 horas também, porque a gente tem outras coisas para fazer, mas sempre que possível. E, claro. por exemplo, a gente estava Que conversando, idade ele tem? podia fazer 2 estudos aqui, aí só que ele ficaria das 7h30 às 9h30. Eu já trabalhei até às 5. Então, ficaria com um momento restrito com o filho. Se fosse uma vez por semana, aí tudo bem, mas vários dias, aí tem primeiro o dever com ele, né, De com a jeito. família, igual você falou. Ah, quantos anos ele tem? 3? Ah, muito pequenininho, e mesmo que fosse 17. Se houver necessidade, dá 30, 40. Se houver necessidade, primeiro, a família. Que a família é o núcleo ali, e se nós assumimos responsabilidades. Isso é muito importante lá, ladinho de lá, né? Porque você assume responsabilidades com o centro, você assume. Mas pai é só você, esposo é só você, né? Então, e ele precisa muito, você está certíssimo, tá? É assim mesmo. Então, não adianta dizer, não, mas eu preciso, não, mas eu estou cumprindo, não, mas eu estou aprendendo. Não, aprender você abre um livro dentro de casa, né? E faz um outro momento, quando o filhinho já adormeceu, enfim. Mas a criança precisa, né? Os pais hoje trabalham, geralmente pai e mãe, a criança, né? Não agora que todo mundo está aí, né? No home office, mas... Trabalhando mais do que antes, viu? Sim, não, mas eu digo a presença, né? Pelo menos você está aí. É, Mas isso é muito sério, né? Então, na verdade, nós não sabemos. Portanto, conheça-te a ti mesmo. Até que ponto eu estou cumprindo? E cada um tem a sua parte a ser feita. Portanto, meu filho, não é fácil não, tá? é verdade. Bom, acho que é isso, né? Adriano, eu quero te agradecer, tá? Principalmente pela sua cooperação aí, não é? Com os textos, e agradecer a todos os participantes e pedir que você faça a prece de encerramento, então, para nós. Certo? Então, vamos mais uma vez aquietar o nosso pensamento, pedir o apoio espiritual, que a nossa consciência se eleve acima do terra a terra que aqui estamos e possa se comunicar com essas consciências quânticas, essas consciências do universo, que possamos nos imergir com eles e a nossa consciência também ser ampliada, estar sempre em contato e possamos, como diz a ciência, aprender por osmose. Estando perto deles, sintamos o que eles sentem, a afinidade que eles têm para com Deus e sintamos um pouco disso também e que tragamos para nós, para o nosso corpo físico, essas sensações que estão no nosso futuro perfectível e buscando cada dia mais estudar, praticar, colocar tudo aquilo que a gente aprende na prática cristã, na bondade para com todos, na bondade para conosco mesmo, que possamos ser pessoas melhores, pessoas educadas, gentis, que possamos sempre dar a face do amor, a quem rodeia em todos os quesitos, familiar, social, serviço. Então, que a paz de Deus esteja conosco hoje em todos os momentos das nossas vidas. Que assim seja. E assim seja, graças a Deus.
Obrigada, Adriana.